Olá, boa noite. Desde 2013, o Estatuto do Desarmamento proíbe o porte de armas para cidadãos comuns do Brasil, com poucas exceções. Por causa do Estatuto, em 2005, houve um referendo em que a maioria da população votou contra a proibição da compra e venda de armas em nosso território. A experiência do Estatuto, que inclui o incentivo à devolução de armas por meio de uma indenização em dinheiro, chamou a atenção das autoridades de Nova York, que, como muitos outros nos Estados Unidos, também defendem que o país aumente o controle sobre a posse de armas de fogo. Neste 2013, o Estatuto do Desarmamento, o nosso, entra em seu 10º ano de vigência. Qual será o saldo desses 10 anos? O controle maior ajudou a diminuir as mortes por arma de fogo? Se o referendo de 2005 se repetisse hoje, você votaria contra a proibição da compra e venda de armas ou a favor dela? Para discutir o assunto, estão conosco nos estúdios da TV Cultura o sociólogo Antônio Rangel, do Viva Rio e da Rede Desarma Brasil, e o coronel Jairo Paz de Lira, da PM de São Paulo, que integra o Movimento pela Legítima Defesa. Senhores, me parece que as posições são claras aqui. Antônio é pelo desarmamento e o coronel Jairo é contra o desarmamento. Se eventualmente o referendo se repetisse hoje, ao final desses 10 anos do Estatuto, a posição dos senhores mudaria? Começando pelo coronel. Não só não mudaria, como eu lutaria com mais intensidade pela posição do direito. Do direito à legítima defesa, que nós consideramos até de estatura constitucional, embora não tenhamos algo claro como a segunda emenda na Constituição dos Estados Unidos. E isso porque os resultados observados de 2003 para cá não favorecem teses desarmamentistas. Apesar do Estatuto, a violência criminal está complicada no país, tem aumentado seus índices, e a questão dos homicídios dolosos, que é muito focal, teve uma piora claríssima praticamente em todo o país, exceção feita ao estado de São Paulo, e muito especialmente nos estados do Nordeste, onde, por exemplo, no caso de Alagoas, o segundo estado que mais se desarmou nas campanhas de desarmamento, antes e depois do referendo de 2005, teve praticamente quadruplicada a violência relacionada a homicídios dolosos. A população, em 2005, acertou, porque ela compreendeu a necessidade da manutenção de um direito essencial. Não vou chamar de um direito fundamental, para não confundir com o termo constitucional, mas de um direito essencial. Não há como fazer valer aqueles direitos, esses sim, fundamentais, elencados no artigo 5º caput da Constituição da República, se não houver instrumentos para que eles sejam efetivamente assegurados, muito particularmente o direito à vida. Cabe à força policial fazê-lo? Sem dúvida nenhuma, mas a força policial, e eu tenho 35 anos de experiência nessa área, nem sempre está presente nos momentos críticos, quando o cidadão necessita defender-se para não morrer, para não sofrer a violência criminosa. Rangel, o coronel Lira dividiu a resposta em duas partes. A parte que é ineficaz, uma discussão sobre a eficácia ou não do desarmamento, e uma parte sobre o direito constitucional à vida, no caso. Como é que você responde a essas Sobre o referendo, eu, como democrata, nós perdemos e temos que aceitar. Mas as pesquisas que foram feitas a partir do referendo demonstraram que a população votou não pelas armas, tanto que nunca se vendeu tão pouca arma no Brasil. Há uma queda de 80% na compra de armas no Brasil. Quer dizer porque o referendo era justamente sobre a comercialização. Sim, o brasileiro votou para não perder o direito de comprar armas. Você pergunta a um povo que passou 21 anos sob ditadura, se quer abrir mão de um direito, ele vai dizer não. Meus alunos na PUC do Rio diziam, não abro mão de direito nenhum. Né? Agora, é interessante que a política do governo brasileiro de controle de armas é admirada no mundo inteiro. Né? Aí, divergindo respeitosamente do coronel, nos anos subsequentes à campanha de desarmamento voluntário de 2005, né, os homicídios caíram no Brasil em 8%. $5.000 brasileiros deixaram de morrer. Isso é conhecido internacionalmente, os americanos não são bobos. São dados do Ministério da Saúde. E eu acabo de chegar agora de Baltimore, de Washington,
em que eu participei de uma reunião de cúpula que o prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, reuniu os 20 maiores especialistas americanos da academia e do governo para debater. E não por acaso convidou especialistas de 3 países que eles consideram com uma política muito eficiente de controle de armas. Eficiente significa que baixou os homicídios. Convidou um representante da Inglaterra, da Grã-Bretanha, em que uma escola também foi invadida, 16 crianças fuziladas, e hoje toda a Grã-Bretanha tem 32 homicídios por ano. Os Estados Unidos tem 33 homicídios por dia. Essa é a diferença. Veio um representante da Austrália, foi a maior campanha de desarmamento voluntário do mundo, em que 700 mil armas foram entregues, proibidas as armas automáticas e semiautomáticas, e o resultado, ouvi lá, inclusive, de um ministro de Estado, né, que reduziu em 50% os homicídios por arma de fogo. É curioso comparar a Austrália com o Brasil. Por que lá caiu 50% de homicídios e aqui caíram apenas 8%? Porque a polícia de lá é muito boa. Quer dizer, o que estava pegando na Austrália era a proliferação de armas e o descontrole de armas. O que significa que eu, que defendo muito o controle de armas, também defendo a reforma da polícia, uma polícia mais eficiente, né, mais honesta, né, porque nós temos setores da polícia que hoje vendem armas para a criminalidade. Então é preciso caminhar mas qual é junto. seu argumento principal? Porque qual seria a melhor forma de avaliar o resultado do desarmamento? Qual é o número mais importante? É a diminuição do dos número homicídios por arma de fogo. Embora na Austrália que o senhor citou, eu li um artigo científico que mostrou que o número de suicídios por arma de fogo diminuiu mais ainda que o número de homicídios. Quer dizer, o saldo no suicídio é de 80% a diminuição nesse período. Mas então o senhor acha que o número mais importante é o número de homicídios. Mas o senhor diz, aumentou, o número de homicídios diminuiu 8% no Brasil. Mas ele diminuiu desigualmente no Brasil. O coronel tem um ponto, Muito que no Nordeste, por exemplo, ele aumentou muito. Porque diminuiu em São Paulo, na verdade. Não, no Rio, teve uma diminuição de 32%. Então, mas como é que a gente relaciona? Em São Paulo, a diminuição foi de cerca de 50%. Um repique, porque houve um retrocesso na política repressiva do governo do Estado aqui, que ano passado São Paulo teve um aumento, porque evidentemente, com essa política puramente repressiva, a bandidagem se vinga. Eu sei, mas o que eu tô querendo... O que falta no Nordeste e no Norte? O Nordeste teve 76% de aumento de homicídios nos últimos anos. Alagoas, o coronel tem inteira razão, nos estados mais violentos do Brasil, não é? No entanto, o Ministério da Justiça está fazendo lá um plano piloto de ação para levar para todo o país, né, com grandes investimentos na polícia e grande investimento em desarmamento. Alagoas, nos últimos meses, teve uma redução de 20% nos homicídios. Mas houve o que mostra que funciona, né, quando se faz controle sobre o policial. Quando o policial, como estava sendo feito em São Paulo, aprende a usar a sua arma de forma responsável, né? Não sai por aí atirando, né? E haja controle sobre o homem na rua, né? Eu vi lá como o policial nos Estados Unidos ele é controlado, né, pelo comando, né, através de mecanismos tecnológicos e tudo mais. Aqui o policial sai na rua, o comando desconhece o que o policial está fazendo. Isso tudo tem implicações porque leva a uma responsabilidade maior do policial no uso de uma arma que mata. Parece que o doutor Rangel quer colocar a responsabilidade da violência fatal na polícia, nos policiais. É o que ele afirma aqui. Isso não tem fundamento algum, mesmo porque, geralmente, quando se mede o homicídio doloso, separa-se a figura
do homicídio causado em ocorrências policiais por várias metodologias que podem até ser mudadas e há quem defenda ultimamente isso. A pergunta não é essa, o foco não é esse. Mesmo em São Paulo, nós temos um recrudescimento agora dos homicídios dolosos. Mas em São Paulo, o controle de homicídios dolosos, consistente com índices expressivos de queda, começa em 1999, quando não havia o tal desse draconiano Estatuto do Desarmamento, cujo objetivo é desarmar as pessoas de bem e não os criminosos. Não tem efeito nenhum sobre os criminosos, como qualquer restrição legislativa, como qualquer restrição legal, não faz efeito sobre a conduta criminosa em país nenhum, a não ser quando o criminoso sabe, percebe que ele poderá ter oposição. E aí é que eu mostro um estudo científico verdadeiramente ponderável, que é o estudo de John Lott, secundado pelo professor Mustard da Universidade de Chicago, a mostrar que nas comunidades armadas diminui a violência letal dos criminosos, diminui os homicídios dolosos, diminui a atividade criminosa dos crimes violentos, embora às vezes a sociedade tenha que suportar um pouco o crescimento dos crimes patrimoniais não violentos. E a pergunta é, se Alagoas, caso do Brasil, foi o estado, o segundo estado, não o primeiro, foi o segundo estado que mais se desarmou efetivamente nas lacrimosas campanhas de desarmamento do governo federal, não deveria ter diminuído a violência fatal, independentemente de outras intervenções governamentais lá? Não diminuiu e quadruplicou. Então, onde está a consistência dos dados? Ademais, ao falar de Reino Unido, é melhor ver os estudos de Gary Mauser para falar do caso do Reino Unido, da Austrália e do Canadá. Ele mostra claramente que não houve essa redução. Um estudo da BBC, insuspeita BBC, que eu mencionei na campanha do referendo de 2005, esse estudo é do início de 2005, mostrava que a violência dos criminosos à mão armada, desde o desarmamento que efetivamente aconteceu quase que em plenitude no Reino Unido, muito especialmente na Inglaterra, havia triplicado no Reino Unido e não diminuído. É claro que o número de homicídios dolosos por grupo de 100 mil habitantes nunca foi comparado no Reino Unido e na maior parte dos países da Europa a outras partes do mundo, sem dúvida nenhuma. Mas o que importa não é o número absoluto, e sim o índice por 100 mil habitantes. Os Estados Unidos são um dos países mais armados do mundo e, no entanto, a criminalidade é controlada, exceto desses surtos de chacina que acontecem de vez em quando e que todos, evidentemente, lamentamos. Pois é. E a Suíça é um país europeu extremamente armado, onde não há praticamente uma residência em que não haja arma de fogo, e não é arma de fogo de baixo poder de fogo, não, é um fuzil de assalto devido aos compromissos militares dos cidadãos da Suíça. É um dos países com menor índice de homicídios dolosos por grupo de 100 mil habitantes do mundo. Então, mais armas, menos crimes e não mais crimes. Foi isso que demonstrou John Lott, que demonstra a realidade no mundo. Contra ou a favor, volta já, discutindo hoje o desarmamento. Até já. De volta ao programa Contra ou a Favor, que hoje está discutindo o desarmamento e seus efeitos sobre a violência por armas de fogo. Rangel, o coronel fez uma defesa veemente a partir de estudos de certos autores norte-americanos e afirmou que a criminalidade nos Estados Unidos, apesar de ter muitas armas na sociedade, é uma criminalidade controlada. Como é que o senhor responde? Bem, eu estudo há 14 anos como acadêmico, né? Hoje em dia existe a internet. Né? O coronel citou o John Locke. Ninguém leva ele a sério. A proposta dele para resolver o problema nas escolas americanas é que os professores compareçam armados. Excelente proposta. Né? Ele é o único homem de faculdade que defende armamento nos Estados Unidos. Então, para ver o que houve na Austrália, vão aos dados oficiais na internet e se apure, né, quem é que tem razão. Eu conheço pessoalmente a situação da Suíça, da Austrália e tudo mais, mas... Enfim, a internet está aí para isso. O importante, eu acho que o importante é que o debate promovido pela Johns Hopkins University, pelo prefeito de Nova York, foi para os maiores intelectuais voltados para o assunto oferecer subsídios ao presidente Obama para fundamentar suas propostas de mudança.
pelo menos teve 2 debates muito interessantes lá. Né? Um, mostrando que arma é um excelente instrumento de ataque, mas é um precário instrumento de defesa. Simplesmente porque, se você quer matar, use um revólver. Agora, quem te assalta tem a seu favor o elemento surpresa. Ele vai decidir a hora que te vai atacar, a circunstância, e quem reage morre. Porque só no cinema, né, que quem reage leva a melhor. Então, isso é uma questão comezinha. Estava lá o famoso médico, velhinho já, né, David Hemingway. Né, ele provou que em casas que tem arma, o número de mortes de familiares é 7 vezes maior do que de casas que não tem. Exatamente por isso. Porque é o homem que chega bêbado, enciumado, mata a mulher. Os Estados Unidos é o país que tem o maior número de suicídios por arma de fogo do mundo. São 19 mil por ano. A Suíça é o segundo país com o maior número de suicídios por arma do mundo. Né? Então, são dados em contextos. Esse é um debate muito interessante. Deixa só para concluir, o segundo aspecto me parece fundamental. Há um equívoco, principalmente por parte de quem acha que a arma vai resolver o problema da segurança, em opor o homem de bem com a arma de bem contra o delinquente, a arma do mal. Não é? Isso é uma minoria quando se trata de homicídios. A maior parte dos homicídios, inclusive no Brasil, né, se dá homem de bem matando homem de bem. Se você soma o homem que mata a mulher, frequentíssimo, acidente... A mulher que mata o homem. É mais difícil, é mais raro. Criança que brinca com a arma do pai e se mata. Não é? Briga de vizinho, briga de trânsito, briga de boate, empregado que é despedido e mata o patrão. O Jacobo, esse pesquisador do mapa da violência, né, acaba de constatar que 40% dos homicídios cometidos no Brasil são cometidos por motivos fúteis, banais. São as rixas. Né? Você soma isso tudo, é muito mais do que os homicídios cometidos pelos criminosos contra os homens de bem. Coronel. Então, não se trata apenas de opor a arma do bem contra a arma do mal. Quer dizer, homens de bem matam homens de bem, com frequência. Coronel, em relação a esse argumento dos desarmamentistas... Eu faço questão de estabelecer a diferença. Deixa eu só fazer a pergunta. De que, no fundo, o que o Rangel está dizendo é que a disponibilidade da arma de fogo mata. Quer dizer, o fato de ter a arma ali facilita uma coisa que seria resolvida, sei lá, com tapa ou com uma coisa que não seria letal, agora passará a ser letal. Em relação às escolas americanas também, quer dizer, uma das discussões nos Estados Unidos é controlar essas armas que dão muitos tiros, porque se o cara tem um revólver, se aquele fulano que entrou em downtown, e com um revólver ele vai matar menos pessoas se ele tiver uma arma de repetição. Então, em relação a essas duas questões, como é que o senhor argumenta? Esse argumento de que arma mata gente não tem nenhum fundamento. Arma não mata gente. As pessoas matam pessoas utilizando determinados instrumentos. Mas o fato dela estar disponível... Sim, um desses instrumentos é a arma de fogo. É a disponibilidade da arma de fogo, bem como qualquer outro instrumento. Não se esqueça de que 35%, 36% dos homicídios dolosos praticados no Brasil são praticados com outros instrumentos que não armas de fogo. Então, a questão está na decisão terrível de um ser humano de tirar a vida do outro. Quando ele adota essa decisão, ele vai encontrar o instrumento. Porém, se ele encontra oposição, ele não morre não, doutor Rangel. Está aqui o livro America Fights Back, que é um estudo profundo, uma radiografia da legítima defesa nos Estados Unidos, mostrando exatamente como os cidadãos americanos, as pessoas de bem que eu faço questão de diferenciar, e o senhor não, se defendem da atividade criminal à mão armada e resolvem essa defesa muito frequentemente de modo muito positivo
eliminando até e às vezes tirando a vida do criminoso. Os cidadãos de bem nos Estados Unidos, está aqui documentado nesta obra, matam mais criminosos em legítima defesa do que a própria polícia mata. Então, essa estatística não tem fundamento algum. Com relação a homicídios, perdão, com relação a suicídios, ora, então vamos examinar o caso que merece ser examinado. O Japão. O Japão é o país com o maior índice de suicídios do mundo. O índice de suicídios do Japão é igual ao índice de homicídios dolosos do Brasil. E sabem quantas armas de fogo há em mãos de pessoas comuns lá? Nenhuma, zero. Desarmamento absoluto. A arma lá só na mão da polícia e da máfia, claro, né? Porque a bandidagem sempre tem as armas a que quer ter acesso de uma maneira ou de outra. Então, como é que eles se matam? Então, coronel, o senhor diz que não há nenhuma correlação. Nenhuma correlação. Como é que eles se matam? Eles se jogam debaixo do metrô, eles saltam de altura, eles praticam atos como de harakiri, mas especialmente eles se matam com monóxido de carbono dos escapamentos de automóveis. Então, se é para proibir um instrumento, vamos proibir os automóveis também. Agora, os acidentes acontecem, de fato, o próprio estudo de John Lott reconhece que nas comunidades armadas ocorre um pequeno incremento do índice de acidentes com armas de fogo, que provocará letalidades, sim. O estudo é bem percussiente nesse sentido também. No entanto, se nós formos examinar a questão dos acidentes, temos que verificar outros dados da realidade. Vamos falar dos acidentes de trânsito que são uma chacina no Brasil. Os acidentes com motociclistas que são uma chacina no Brasil. Então vamos proibir um instrumento, vamos proibir os automóveis. Não, claro que ninguém vai fazer isso. Vamos controlar o uso do automóvel, vamos ter certeza absoluta que as pessoas sejam habilitadas a bem empregar o automóvel. Mas é que a finalidade do automóvel não é a mesma finalidade da alma de cana. Do Steven Leavitt, é sobre acidentalidade matando crianças, que é muito importante que o doutor Rangel citou. Sabe o que acontece mais em termos de mortes de crianças nos Estados Unidos da América, documentado no estudo de Steven Leavitt? As piscinas domésticas. As crianças dos Estados Unidos morrem 100 vezes mais afogadas nas piscinas domésticas do que acidentadas com armas de fogo. Então vamos proibir as piscinas domésticas também. Rangel, o que o coronel está dizendo é que armas não matam. Não há correlação alguma. Olha, o que nós buscamos é o conhecimento científico. Não é por acaso que o governo republicano do Bush, 8 anos de governo, ele proibiu pesquisa sobre armas, sobre o impacto das armas nos Estados Unidos. Proibiu todas as agências oficiais de fornecerem dados para investigação. Tanto que uma das medidas que o Obama vai tomar, não passa pelo Congresso, porque ele vai ser decreto, vai ser autorizando a pesquisa sobre armas. Mesmo esses intelectuais brilhantes com quem eu convivi... Isso era proibido, como fizeram pesquisa? As pesquisas deles vêm até o governo Clinton. Apenas pesquisas de opinião pública são mais atualizadas. Isto é, eles têm medo do conhecimento científico. Eu pergunto, você conhece alguma pesquisa feita no Brasil sobre armas? Não tem. A indústria brasileira de armas, que é riquíssima, não faz pesquisa. Ou se faz, não mostra. Porque todos os resultados de pesquisas sérias, né, nós temos dezenas de pesquisas. O Viva Rio investigou 300 mil armas apreendidas pela polícia. E constatamos que, por exemplo, que apenas 10% das armas apreendidas com bandidos são armas estrangeiras. 90% são armas brasileiras. Isso é conhecimento científico. Não é esse achismo que eu acho isso, eu acho aquilo. Né? Então, e que outras informações baseadas em pesquisa existem a respeito da correlação entre as armas e a violência? A correlação é que a disponibilidade de arma, porque o americano, ele esquece que existe no ser humano o fator emocional. Ele acha que educando a população, ela vai saber como usar a arma. Né? Freud e Lacan até hoje não chegaram nos Estados Unidos. Quando a reação de quem encontra, por exemplo, a sua mulher traindo com o vizinho, né? Ou briga de trânsito, né? O homem é emoção. E quando ele está emocionado e tem uma arma, ele perde a cabeça, como diz o povo. O Estatuto do Desarmamento foi votado no Congresso, numa decisão histórica, e teve uma deputada, né, na calada do Rio Grande do Norte, 12 deputados no plenário. Lotado, toda a televisão estava lá. Você está confundindo uma coisa com a outra, está confundindo o referendo com o Estatuto do Desarmamento. Não, o referendo, não. Por favor, me deixe concluir o pensamento. Né? A deputada Rosado, do Rio Grande do Norte, disse que sempre foi a favor de armas, é fazendeira, tinha arma em casa.
até que o filho dela, de 18 anos, né, transtornado porque a noiva cancelou o casamento e terminou a relação, foi no quarto dela, pegou a arma e se matou. Isto se chama transtorno de conduta. Isso me disse um policial argentino, que foi abandonado pela esposa. Né? Eu entendo quando o senhor fala, ele me disse, porque eu tentei me matar, porque eu não aceitava a separação. E como eu sabia que ia tentar me matar, eu tinha danificado a minha arma. De noite, eu caminhei para a delegacia para pegar uma arma para me matar. Mas quando eu caminhava pelas ruas de Buenos Aires, no inverno, eu fui me dando conta da loucura que eu ia cometer. Isto é, passou aquele momento de desespero. Então, o fator emoção. O coronel fala, repetindo os americanos, é o slogan americano, arma não mata, quem mata são as pessoas. É claro. Isto é um sofisma. Quem mata é a realidade. A realidade, eu vou lhe dizer, coronel, arma não mata. Gente não mata, quem mata é gente com arma. Esta é a realidade. As pessoas matam pessoas quando adotam a decisão tem arma, maligna quando tem de arma. matar. E quando se não tiverem arma de fogo, vão buscar outros instrumentos. São os números, como coronel. Está fartamente documentado. Infelizmente... E esse jovem teria se suicidado por outros mecanismos se não fosse O senhor está enganado. Se o senhor tenta se matar com faca, por exemplo, o senhor tem chance de morrer de 25%. O senhor me ouve. O senhor me permite responder. Eu te ouvi com respeito, agora me ouve a contestação. As tentativas de suicídio e de assassinato com outros instrumentos são muito discutíveis. Uma arma mata em 75% dos casos de tentativa de suicídio, a faca em 25%. Não é fácil se matar, não. Com arma é facílimo. Quer matar alguém, quer se matar? Não hesite, use uma arma. Agora, comparar a arma com piscina, com carro, pelo amor de Deus, a arma é um instrumento feito para matar. E só para concluir, coronel, quero dizer que o importante é que a gente valorize o conhecimento científico. Hoje, os que defendem as armas agem como agia a indústria do fumo, que faziam pesquisas mentirosas e bloqueava as pesquisas verdadeiras para provar que o fumo não fazia mal. Então, não se tem que ter medo da verdade do conhecimento. O presidente Obama, está fazendo jus ao que se chama a democracia americana. Imagine um país que valoriza a troca de informação, o conhecimento científico, proibir pesquisa sobre arma. Chegaram ao ponto de proibir os médicos que tratam de pessoas com problemas mentais, mesmo aqueles que sentiam propensão à violência, proibiram os médicos de perguntar ao paciente se ele tinha arma em casa. Proibiram o médico de tentar convencer um deficiente mental violento de que não deveria usar arma, porque isso era desrespeitar o direito do cidadão americano de ter armas. Isto está sendo demolido pelo presidente Obama. É o oposto. Um médico tem a obrigação... o senhor não me deixa eu terminar. Eu estou com a palavra, desculpe, eu estou com a palavra. Eu estou com a palavra. Só o senhor fala, temos um tempo aí para cumprir. Essa intolerância dos que defendem a arma. Temos para cumprir. O senhor fala de pesquisa. Termina então, por favor. Deixa eu terminar. Eu estou vindo agora da reunião da John Hopkins University, é o maior centro de saúde. Engajado politicamente. É o maior centro, respeitado, todos os médicos sabem disso, de saúde pública dos Estados Unidos. Né? E eles fazem pesquisa sobre o impacto das armas. Então, agora o presidente Obama, por decreto, vai obrigar os médicos que têm pacientes com propensão à violência, né, a que isso seja comunicado à autoridade, porque esta pessoa não tem condições de comprar arma. Hoje, nos Estados Unidos, tem. Qualquer um compra arma nos Estados Unidos, seja criminoso, seja deficiente mental propenso à violência, homem que espanca a mulher pode comprar arma nos Estados Unidos, ninguém respeita nada. Isso tudo vai mudar. Coronel, agora nós, avisando aos dois, nós estamos bem no finalzinho do programa. Então, eu gostaria que o senhor sumarizasse... Os estudos que eu citei com toda clareza e mencionando as fontes e os livros. O senhor não. O senhor fala, aconteceu isso, proibiram quem? E não documenta absolutamente nada. Eu citei Gary Mauser, eu citei John Lott, eu citei Alan Gottlieb, eu citei a professora, não citei a professora responsável pelo estudo de suicídios
no Japão, Kayoko Ueno, num estudo publicado aqui na revista Consultor Jurídico, para que não tenham dúvida sobre as fontes. E cite uma pesquisa brasileira. Cito as fontes. Cita uma pesquisa brasileira. Cito as fontes. E as fontes estabelecem uma realidade científica. Não se trata de pesquisas mentirosas, não. Eu poderia atribuir a pecha de mentirosas às pesquisas que de leve, de passagem, o senhor cita. E mais, a política vigente nos Estados Unidos sob o presidente Obama, que agora publicou, na verdade, 23 itens, me parece, de perfumarias a respeito do controle de armas e fez saber à nação que ele designará finalmente um diretor, um chefe, para a agência que controla armas de fogo no país, a ATF. Ele julgava tão importante a questão das armas que ele simplesmente não se preocupava em nomear um diretor, um chefe, como ele reconheceu e vai nomear agora. E mais, eu digo aos brasileiros, nós temos o direito de legítima defesa e não podemos abrir mão desse direito. Não entregue suas armas em campanha de desarmamento chorosa. Zele pelo seu direito à legítima defesa e exija, sim, cada vez mais a intensificação da atividade policial, a melhoria da qualidade policial no seu estado. E veja só, que lá nos Estados Unidos, e por favor, olhe novamente a capa desse livro. A capa desse livro traz uma pistola, com a qual muitos cidadãos americanos, mulheres e homens, exercendo o seu direito de legítima defesa, têm bastante sucesso. Sabe onde é fabricada essa pistola? No Brasil. As armas brasileiras defendem os cidadãos americanos, Dá licença, mas não coronel. permitem que as armas brasileiras defendam você. Rangel, antes da gente encerrar e de você dar o seu último resumo, eu queria perguntar, quantas armas foram retiradas de circulação na campanha do desarmamento até hoje, nesse período Na da atual vigência? campanha ou desde 2004? Desde 2004. Cerca de 650 mil. Tá, como um número similar ao da Austrália, por falar, né? Quer dizer, acho que o senhor mesmo disse que na Austrália retirou 700 mil armas. Pagas, mais 100 mil não pagas. Tá, e a sua avaliação é de que esta política pública foi eficiente, está sendo eficiente, tem sucesso ou não? Sim, os números demonstram a queda dos homicídios, onde a campanha, porque é menos arma para ser roubado. Tá. Estado de Alagoas, por exemplo. Mas não é sobre né, isso que eu quero falar. Por favor. Por favor. Coronel, eu respeito as suas leituras, né? Mas eu tenho um livro, não sei se o senhor conhece, Armas de Fogo, Risco e Proteção, né? Em que eu cito mais de 280 obras. Eu estou há 14 anos estudando armas. Não vou cansar o leitor, né? Basta comprar o meu livro e lá estão todas as obras. Eu não só leio, como eu fui a esses países, né? O que eu digo da Austrália, da Suíça, da Inglaterra, eu estudei pessoalmente esses países. Mas eu quero dizer que o que se passa é o seguinte, é uma ironia, nós sermos convidados para mostrar aos americanos o que fizemos aqui. Logo, americanos são muito arrogantes, geralmente, acham que só tem a ensinar, né? Pois eles ouviram com muita atenção, né, o que é o nosso Estatuto de Desarmamento, a proibição do porte de arma, que as pessoas andem com arma na rua, a marcação da munição deram a maior importância, né, marcação que permitiu, por exemplo, que se chegasse aos policiais que mataram a juíza Patrícia Scioli no Rio de Janeiro. Sem a marcação da munição, não se saberia que o assassinato dela foi encomendado pelo comandante da Polícia Militar de São Gonçalo. Rangel, né? a gente tem que encerrar. Enquanto isso, aqui no nosso Congresso Nacional, estão roendo o Estatuto de Desarmamento, né? Estão acabando com a proibição do porte de arma. Há 29 deputados lá, financiados pela indústria de armas do Brasil, receberam 1,5 milhão nas suas campanhas eleitorais. E pela omissão dos demais deputados e senadores, eles estão acabando com o Estatuto. Uma lei que é respeitada lá fora, uma lei democrática que veio de baixo, por isso que ela é tão avançada, né? Então eu faço um apelo, principalmente aos jovens, que são muito bons de se comunicar na internet, que pressionem o Congresso Nacional
para que um punhado de deputados e senadores, né, a serviço da indústria de armas, não coloquem os interesses privados desses gananciosos que só pensam em vender arma, né, em prejuízo da segurança da população brasileira. Assim como fizemos uma campanha em 2003 para um Congresso que não queria saber de reforma, e a nossa mobilização obrigou o Congresso a votar a lei mais avançada da América Latina sobre o controle de armas, eu faço um apelo para que haja uma nova pressão sobre o Congresso Nacional, para que eles respeitem uma lei democraticamente eleita e coloquem acima de tudo, a segurança da população brasileira. Rangel, muito obrigada. Coronel Jairo, muito obrigada. Contra ou a favor fica por aqui. Na semana que vem, volta o Legião Estrangeira nesse horário. Até lá!